primeiramente, né? Bom dia a todos e todas. Eu queria começar agradecendo muito o convite para estar aqui debatendo com vocês hoje. Primeiro é um prazer, né, estar na Associação de Amigos da Escola Floresta Fernandes. Eu, como socióloga, enfim, estar nesse espaço é absolutamente incrível, e ao mesmo tempo estar com o João Pedro Stedley fazendo esse debate também é bastante importante para mim. Estou esperando ansiosamente para ouvi-lo e para aprender com ele, né? Bom, eu vou tentar ser bastante breve. Eu pensei em começar fazendo, enfim, um pouco o que eu acho que a nossa, né, começar a pensar uma tarefa de avaliação nesse momento, trazer alguns elementos, e eu acho que a gente pode abrir no debate. A gente vai seguir fazendo essa avaliação, acho que ela vai demorar ainda bastante tempo. Depois eu queria falar um pouquinho do cenário, né, da nossa universidade, a associação, enfim, da nossa associação de docentes da UFABC, e a luta que a gente está travando lá, porque eu acho que também nesse debate sobre as lutas cotidianas a gente vai aprendendo um pouco, né, enfim, da nossa tarefa, né. Em primeiro lugar, eu acho que está claro para todo mundo que a situação que a gente está vivendo é absolutamente grave, né, e que a gente vem de uma sucessão de derrotas. Nesse bojo, muitas vozes se erguem no sentido de que a esquerda precisa fazer uma autocrítica. Eu tenho bastante problema com essa afirmação, porque eu acho que a esquerda não precisa exatamente de autocrítica. Não que ela não tenha que fazer uma avaliação dos seus atos, mas o que ela precisa é de crítica. Certo? Precisa entender a sua ação no bojo de um terreno estrutural que vem se modificando e aonde outros atores também agem, independentemente da nossa vontade. Então, eu acho que mais do que uma autocrítica no sentido de uma penitência, de qualquer sonho de onipotência que a esquerda sozinha possa, só pelas suas ações, reverter determinadas situações, é óbvio que ela tem uma tarefa absolutamente fundamental, mas para além de entender os seus erros, é preciso entender os seus erros à luz da ação de outros e de um terreno estrutural que se modifica, né? Nesse sentido, o que eu pensei em fazer é trazer alguns elementos que eu tenho absoluta certeza de que são insuficientes para a gente fazer essa avaliação tanto desse terreno estrutural quanto da ação, né, de outros atores sobretudo, né, dos nossos adversários nesse terreno, e também uma avaliação bem breve do que eu acho que é uma tarefa urgente da esquerda nesse quadro, né? Primeiro, eu acho que do ponto de vista do terreno estrutural, é evidente para todo mundo que nós vivemos uma crise internacional e nacional gravíssima. Certo? Eu acho que se a esquerda cometeu, já falando de erros, um erro foi subestimar, eu acho, o impacto dessa crise, que exige posições radicais. Eu acho que a direita entendeu isso melhor do que a esquerda, né? E a radicalização da direita, em plano nacional e internacional, é bem mais clara do que qualquer tipo de radicalização à esquerda, né? Com raras exceções. Um outro ponto eu acho que é importante é que eu acho que o Brasil vive, do ponto de vista de matriz estrutural, que alguns vêm chamando de uma desindustrialização precoce. Ou seja, uma desindustrialização que se dá antes do Brasil completar uma... Então, eu acho que esse é um ponto importante, porque, do ponto de vista da classe trabalhadora, eu acho que tem uma transformação ligada a uma ascensão de um setor de serviços, onde o nível de formalização fica aquém do nível de formalização da indústria. Isso tem impactos para a estruturação da nossa luta no próximo ciclo, né? Por fim, eu acho que a gente precisa considerar no plano nacional que a gente tem uma esfera pública, né, e uma estrutura de Estado das mais fechadas do mundo, né? E eu acho que isso desenha o terreno estrutural onde a gente precisa se reorganizar, né? Então, isso eu acho que são alguns elementos bem breves, porque eu não quero me estender muito, que eu acho que compõem um pouco desse terreno estrutural onde a gente vai precisar agir. Do ponto de vista dos nossos adversários, né, eu acho que o golpe de 2016 ele precisa ser entendido, né, como a concertação de interesses amalgamados, né, ou seja, que se retroalimentam, né, mas que também exerceram influências distintas nesse processo, né. Eu acho que, em primeiro lugar, tem o papel de um estamento político, né, que, dado o seu nível de reprodução, está quase mais para uma casta política, que procurou, veja, a eleição de 2014, depois da mudança, da decisão do STF de proibição do financiamento privado, ficou claro que o Congresso Nacional, com esse perfil,
Pelo menos isso ainda está para ser avaliado, mas a decisão do fim do financiamento privado de campanha colocou um ultimato nesse Congresso, certo? Ou seja, eu acho que havia uma mudança estrutural no horizonte, né, pelo menos ainda de difícil mensuração, mas que estava claro para eles. Então, eu acho que isso, somado naquele momento a uma lava-jato, que ainda não se sabia muito bem se ia para uma partidarização extrema ou não, fez com que eles tivessem uma urgência de ação, certo? Acho que isso tem uma questão aí de um estado, de uma casta política que eu acho que atuou pesadamente nesse processo. Eu acho que o PMDB é uma expressão disso. Mas eles, né, assim, achar que eles estão absolutamente autonomizados no campo econômico também acho um erro. Porque o Cunha, por exemplo, ele foi financiado, a campanha dele para presidente da Câmara custou milhões de reais, sério, financiados por empresas privadas. Muitas, inclusive, envolvidas na Lava Jato. Então, eu acho que essa casta política está amalgamada com setores importantes do capitalismo brasileiro, que eu acho que também agiram nesse processo, né, para fazer, de certo modo, com que a classe trabalhadora literalmente pagasse o pato, né, porque nem um patinho eles pagaram, né, plagiaram. Então, eu acho que tem uma questão aí importante que tem evidentemente que diante da crise, a disputa, vou usar um termo que o Celso Furtado gostava muito, mas que o Florestan não gostava tanto, que é a ideia de excedente, certo? O Celso Furtado no momento de crise, a disputa pelo excedente vai fazer com que os conflitos se acirrem. Isso é importante, eu acho, porque é isso que vai dar a direção de todo o quadro de reformas que estão se anunciando para o próximo período, porque não é só uma disputa digamos, em torno da taxa de acumulação, ou seja, da redução de direitos trabalhistas. É também uma disputa pela redução do tamanho do Estado, né, e para que vou transformar assuntos de Estado também num balcão de negócio, mas isso eu vou falar depois, né. Então, eu acho que tem essa questão, né, dessa atuação evidente, né, dos empresários brasileiros, né, inclusive com a sua associação organizada. Depois nós temos uma questão da mídia nacional, que depende, né, de publicidade, estritamente, então ela está totalmente amalgamada com esse setor. E também depende de publicidade do Estado, que, vamos lembrar, a Dilma cortou, né, a partir da eleição de 2014, então também tem esse ponto. Né, e o sistema financeiro, que acho que, né, dispensa, o embate deles com o governo Dilma ficou bastante claro. Né. Depois tem um ponto que eu acho que a gente comenta muito pouco, e o engraçado, né, porque Florestan, porque eu estou na escola, eu fiquei pensando em preparar essa fala com Florestan na cabeça. Florestan dava uma atenção especial para isso, né, que eu acho que as elites estatais concursadas brasileiras, certo, elas também precisam ser pensadas do ponto de vista de uma fração de classe. E o que o governo Lula e Dilma, o que os governos Lula e Dilma fizeram, tanto com a política de cotas, quanto com a política de expansão do ensino público, foi mudar o terreno onde essa classe se reproduzia. Certo? Então, eu acho que isso também tem que ser pensado, porque é interessante que eles se colocam como os grandes defensores da meritocracia, mas, no fundo, certo, o aprofundamento da meritocracia dependia de mais concorrentes para esses cargos. Certo? Então, eu acho que tem aí um resultado da política, tanto da política de cotas, né, quanto da política de expansão do ensino público, que apontaria no longo prazo para uma diversificação, para uma abertura desse estamento, desse aparelho de Estado, né, suprido por concurso. Eu acho que isso também despertou aí interesses específicos. E por fim, evidentemente, a burguesia internacional, que eu acho que age digamos, indiretamente, diretamente talvez não seja a palavra, mas ela incide através do financiamento de grupos, desde o MBL, que a gente sabe que é financiado, né, pelo capital norte-americano, quanto, por exemplo, o grande anúncio que foi colocado ontem pelo Empíricos na Folha de São Paulo, quem é contra a PEC 241 é contra o Brasil, né, e o Empíricos também é financiado pela Ágora, que é uma empresa norte-americana. Então, eu acho que tem um pouco esse quadro aí dessa atuação desses grupos. Eu poderia me estender aqui de como cada um deles, mas sendo bastante breve,
eu acho que esses interesses amalgamados, eles ajudam a explicar, né, as duas principais agendas, né, do governo Temer. A primeira, a reforma trabalhista, certo? E aí eu acho que não só a flexibilização das leis trabalhistas, mas sobretudo a lei da terceirização vai ter um impacto enorme. Só para, assim, depois eu vou comentar um pouco a situação da UFABC, para vocês terem uma ideia do que é a situação, né, dos trabalhadores terceirizados lá. E por outro lado, a reforma, não é nenhuma reforma, né, mas a transformação, a revolução estrutural do Estado que eles estão desenhando a partir, né, do desmonte da Constituição de 88. Né? Então, eu acho que essas duas reformas, elas constituem o coração do governo Temer, e eu acho que a gente precisa pensar um pouco essas duas reformas dentro de um quadro, né, onde elas não só terão um impacto para a nossa própria auto-organização. Eu acho que é isso que a gente precisa considerar. Depois também vou falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que o que o governo... A gente conhece, né, discute na esquerda, sabe que é uma parte da esquerda, minoritária, mas enfim, uma parte que vem ganhando força, defende muito a ideia de que o governo Dilma, sobretudo pós-2015, o governo Temer teria uma linha de continuidade no seu ajuste fiscal. Certo? Eu acho que isso é um erro de avaliação brutal, porque a última coisa que o governo Temer está fazendo é ajuste fiscal. Certo? Pelo contrário, ele aumenta o déficit no curto prazo para, digamos, através de do atendimento de interesses de curto prazo, conseguir o apoio para fazer uma revolução estrutural do Estado no longo prazo. Né? Então, eu acho que entender essa diferença, porque o governo Dilma, eu entendo, e quando eu falar dos dados da UFABC vai ficar bastante claro, que o que ela fez foi de fato um ajuste, certo? Ou seja, uma redução ali, uma economia no curto prazo para tentar preservar o projeto no longo prazo. O que isso tem de equívoco é algo que eu acho que a gente precisa discutir. Agora, o fato concreto é que a aposta era essa. O Temer, ele está no movimento imediatamente oposto, certo? É não economizar no curto prazo para poder alterar o projeto no longo prazo. Né? E por isso eu acho que o coração do governo Temer, nos próximos, pelo menos o que depende do sucesso do governo Temer, é a PEC 241. Eu acho que ela está, de alguma maneira, no cerne dessa aposta. Né? Bom, eu acho que, à luz disso, falar bem rapidamente, né, do que eu acho que seriam tarefas para a gente pensar, né, da esquerda no próximo período, e termino bem rapidinho falando da UFABC. Primeiro, eu acho que esse quadro estrutural que eu apresentei muito em linhas gerais, eu acho que ele eu entendo que nós estamos vivendo uma transição de ciclo, certo? Esse termo é complicado, a gente depois até pode discutir, mas eu acho que você tem uma mudança, né, nas frações da importância das frações de classe dentro do cenário brasileiro, e junto com isso a emergência de novas formas de luta. Né? Então, eu tive muito próxima dos grupos, né, que atuaram em junho de 2013, tenho bastante contato com eles até hoje, e eu posso dizer para vocês que eles têm uma forma de concepção, de organização radicalmente diferente da forma como eu aprendi a fazer política, certo? Eu ainda vim de um momento do movimento estudantil onde os movimentos de esquerda eram bastante organizados e estruturados. Eles realmente têm uma concepção de mundo, uma concepção de organização muito diferente. E eles olham para a nossa forma de organização com um desprezo profundo. Certo? Eu acho que pelo menos por setores, uma negação absoluta. E eu acho que, eu já tive a oportunidade de debater com eles, disse isso várias vezes, que isso, nessa recusa, certo? Das formas tradicionais de organização e luta da esquerda, e mais, né, numa recusa de reconhecer as enormes vitórias que foram conquistadas a duras penas no último período, eu acho que isso é um grande risco de falência dessas novas formas de organização e de luta. Então, eu acho que eles, na minha visão, uma negação pura e simplesmente vai fazer com que eles incorram em erros, né, de avaliação e de organização, que abre
uma situação, ou que os coloca numa situação bastante complicada. Por outro lado, eu acho que também, nós, enquanto esquerda tradicional, vou colocar nesse termo, mas esquerda que hegemonizou o ciclo anterior, né, também negar completamente o diálogo e abrir pontes com esse setor, eu também acho que nós vamos ficar numa situação bastante complicada. Eu li uma análise bastante interessante de um sociólogo mostrando que os dois nomes que hegemonizaram a disputa municipal no último período pela esquerda, o Freixo e o Haddad, cada um à sua maneira apontava para essa ponte, certo? E eu acho que os dois, de uma certa maneira, falharam nisso. Eu acho que o Haddad colocou um pé em cada canoa, tanto que a votação dele entre os jovens foi muito boa, né? E a gente fez campanha na rua e isso ficava muito claro, né? A juventude, pelo menos, assim, sobretudo até 24 anos, eu diria que, pelo menos, né, de panfletagem na rua, 70% votaria no Haddad em diferentes classes sociais. Então, assim, ele conseguiu fazer, de certa maneira, agora, por outro lado, ele rompeu a ponte, né, por alguma maneira, não conseguiu construir a ponte do eleitorado tradicional do PT, embora algumas análises também já tenham mostrado que parte disso, por exemplo, tem um texto da Raquel Koenig muito bom, né, que parte dessa perda de apoio está relacionada a uma mutação mesmo desses setores, uma transformação da periferia de São Paulo que aconteceu nesse último período. Bom, isso do ponto de vista dessa ponte, eu acho que é uma das principais tarefas. A segunda coisa que eu acho que nós precisamos pensar, e aí, enfim, eu acho que isso eu trago de um debate, né, do debate que nós fizemos nas duas assembleias de docentes da UFABC ontem, isso foi muito forte. Eu acho que tem uma conclusão, acho, do debate da Assembleia, é que tem dois erros que a gente pode assumir nesse momento. E os dois passam por desconsiderar o papel essencial que a luta política vai cumprir, né, nesse próximo ciclo. O primeiro erro é achar que a gente chegou no fundo do poço e que daqui a situação só vai piorar, certo? E o outro erro é achar que, como o neoliberalismo como política não é solução, nós temos uma vitória no horizonte médio ou longo, que seria inevitável também. Eu acho que as duas afirmações são verdadeiras, né? Eu acho que tá ruim, só vai piorar, e acho que o neoliberalismo no longo prazo não é solução. Mas isso nem dá a conta da nossa derrota, nem da nossa vitória, porque o que vai sair desse desfecho vai depender da nossa capacidade de organização e, sobretudo, de reorganização. Bem rapidamente, né, vou só traçar um pouco o cenário da UFABC nesse contexto, né? Bom, a UFABC, como vocês sabem, acabou de completar 10 anos, ela é uma das novas universidades criadas, né, pelo governo Lula. Ela, ao contrário da Unifesp, ela foi criada do zero, né? Então, por conta disso, ela tem uma estrutura bastante diferente de outras universidades como a UNB ou a UFRJ, que dependem muito pouco da verba federal para suprir as suas contas cotidianas. Parece meio estranho, mas a UFRJ tem uma série de prédios no centro e acaba se sustentando com esse dinheiro, não para investimento e contratação de professores, falando para pagar conta de luz, comprar pão, que é aquilo que mantém a universidade no curto prazo. Né? A mesma coisa outras universidades mais tradicionais, como a UNB, por exemplo, né, que tem prédios de professores dentro do campus e paga suas contas corriqueiras com isso. A UFABC não tem isso porque ela é uma universidade muito nova, certo? Então ela depende, sobretudo, do dinheiro federal. Bom, o que acontece, eu queria trazer para vocês, mas nosso sindicato não tem muito dinheiro, né? Então eu não consegui imprimir. Mas eu vou depois passar para vocês darem uma olhada no nosso último informativo que traz alguns gráficos, certo? Então, basicamente, a partir de 2015, a UFABC já vem sofrendo um corte de repasses federais. Só que o padrão do corte durante o governo Dilma foi na verba de investimento. Então a UFABC parou de crescer, sobretudo em instalações, certo? Compra de novos equipamentos. Só que a verba de custeio, que é o que mantém a universidade funcionando, ela permanecia relativamente estável, certo? Bom, o que resulta da piloa, do jardim orçamentário do próximo ano? Um corte brutal na verba de custeio. Então, em termos correntes, assim, a UFABC para de funcionar em agosto se ela não se precarizar. Certo? Bom, aí qual foi a nossa a posição da reitoria inicialmente? Bom, vou para Brasília explicar essa situação. Bom,
Além disso, essa situação da UFABC é de outras universidades e de outros movimentos ligados à educação. Eles foram para o Congresso tentar ser deputados, simplesmente não recebem os movimentos. Todas as canais de comunicação estão fechados. Mandamos textos, assim, isso, nossa avaliação na Assembleia, né? O Salomão Ximenes, que é um professor que trabalha muito com essa, já escreveu textos na Folha, ele fez uma avaliação dizendo, olha, o Congresso está absolutamente fechado com a PEC 241 e a imprensa idem. Então não tem... veja, esse corte da FLOA ainda não é a PEC 241, só para esclarecer, ela só é a verba de custeio, porque o impacto da PEC 241 vai ser, sobretudo, na contratação de novos docentes, certo? E na promoção da carreira. Tem um artigo da PEC 241 que congela a progressão, nem promoção, progressão. Então, assim, a situação é absolutamente... Tanto que o Salomão falou, eu acho que eu aposto na falência da PEC 241 porque ela é irrealizável. Né? Ou seja, a ideia de que o neoliberalismo não se realiza. E outros falaram, bom, mas isso já foi a situação, né, de outros lugares. Inclusive, se a gente acompanhar o nível de privatização do sistema de ensino superior do Chile, dos Estados Unidos, do Reino Unido, a gente vai ver que isso é absolutamente possível, sim. E os resultados são catastróficos, tanto que eles estão revertendo esse processo. Só que o grau de desmonte, de desorganização que isso gera no longo prazo é gigantesco. Bom, não sei se você está... já estou terminando. Então, isso é o primeiro cenário, certo? Então, o nosso empenho... já estou terminando. O nosso empenho agora, urgente, é tentar, de alguma maneira, reverter esse orçamento, certo? Por quê? Porque o impacto já é direto sobre o caráter da universidade. Vocês sabem que a Federal do ABC, assim como outras universidades federais dentro do governo Lula, qual foi a aposta? E a UFABC traz isso muito claro no seu projeto pedagógico. Unir excelência com uma política de inclusão muito pesada. Certo? A primeira coisa que foi cortada foram as bolsas socioeconômicas. Certo? Reduzidas em 40% de um ano para o outro. Só não vai se reduzir mais porque a PILOA carimba uma parte da verba para assistência estudantil. Mas o que pode ser cortado de assistência estudantil já foi. Qual que é o efeito imediato? A elitização da universidade. Certo? Então, o projeto, isso destrói o projeto por nessas pequenas e grandes impactos. Outro efeito imediato é o corte dentro do que é possível dos contratos com terceirizados. E aí, eu tenho conversado bastante com os funcionários terceirizados da UFABC e a situação é inimaginável. Só para vocês terem uma ideia, eles vivem uma situação de assédio moral impressionante, inacreditável. E aí 2 dos funcionários entregaram uma lista de reivindicações semana passada e já foram removidos para o posto do Butantan. Certo? Imediatamente retirados da universidade e já levados para outro posto. E aí eu vi a lista de reivindicações deles. É inacreditável. É o direito de usar camiseta branca por debaixo da roupa. Tem um que faz 3 anos, que eu conversei, faz 3 anos que ele não vê a mãe. Então ele gostaria de trocar com outro funcionário no dia de janeiro. Não pode. Certo? Então, isso nos desorganiza demais. Então, eu acho que é um pouco esse o quadro, né? Então, a gente está na UFABC um pouco nessas 2 lutas e eu vou encerrar, né, para passar para o João Pedro, não estendendo o tempo e a gente abre para o debate. Todo mundo aqui é calejado nas lutas do nosso povo, todo mundo aqui tem as suas leituras do que está acontecendo no nosso país, de maneiras que me proponho apenas a elencar algumas ideias centrais, até em forma mais de manchete, dividida em tópicos, para pelo menos montar um cenário geral que nos estimule a depois nós termos mais tempo para o debate. E debate não conosco, mas entre todos, né? Já que nós aprendemos dos clássicos que toda análise de conjuntura tem que ser coletiva, porque
cada um de nós está num posto, numa trincheira da luta de classes e enxerga a luta de classes com viés diferenciados. E essa leitura da luta de classes com olhares diferentes é que permite, então, nós ir montando o xadrez, como gosta de chamar o Luiz Nassif, da correlação de forças. E também aqui quero compartilhar com vocês algumas ideias que nós temos debatido, seja lá no âmbito da Escola Nacional, seja na Frente Brasil Popular, seja no MST. Recentemente, inclusive, a nossa escola promoveu um seminário internacional com os professores do exterior, que em geral nos ajudam, para refletirmos sobre a natureza da crise do capitalismo e da crise da esquerda no mundo todo. E o seminário foi muito bom, muito profundo, e nós brincamos que havia no seminário 4 gerações que participaram das lutas, até um grande pensador lá do Congo, que foi contemporâneo do Che como jovem, e hoje é um grande intelectual orgânico lá da luta no Congo. Bem, mas vamos ao que interessa. Primeiro tópico: qual é o contexto histórico que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo um período grave, porque há uma crise internacional do capitalismo, que não é cíclica, não? Que é estrutural, e que vem se aprofundando desde 2008. Os próprios capitalistas têm feito várias reuniões, vários debates entre eles, e eles não estão encontrando saída. Antes, com os Bush e próprio Obama, eles tentaram a saída da guerra e escolheram o Oriente Médio como vítima. Mas mesmo a guerra, que foi a saída clássica no século XX, com as 2 guerras, não tirou o capitalismo da crise. O Stiglitz, que é keynesiano e é um dos papas, aí, prêmio Nobel da Economia, disse para eles: a única saída do capitalismo agora é estatizar os bancos. Aí eles falaram assim: nossa, que dissesse isso. E no último fórum, eles disseram, lá de Davos, eles disseram: a única saída nossa é entrar para a 4ª revolução tecnológica. Porém, isso vai custar o desemprego, mais do que há, de 70 milhões de operários industriais. Note, não é desemprego da periferia, dos excluídos, da turma do hemisfério sul. É da base que sustenta hoje o sistema, 70 milhões de operários que produzem as mercadorias na indústria. E eles se assustaram, porque isso tem que combinar com os operários, né? Então isso pode gerar contradições gravíssimas. Nós temos uma crise do Estado burguês, aquele Estado construído com a Revolução Francesa, que foi, digamos, a expressão da força política da burguesia industrial, acabou. Acabou até porque agora quem manda na economia não é mais a burguesia industrial, é o capital financeiro internacionalizado e as grandes corporações que atuam de maneira internacional. Então os estados nacionais não servem mais do jeito que foram gestados no passado. E isso traz contradições para nós, mas traz contradições para eles também, que eles fazem 300 reuniões com os governos e não resolvem nada. G8, G9, G20, isso não serve para nada. É só para eles terem diária, se quiserem. Né? Fizeram uma reunião com 180 países, a COP21 em Paris, 10 dias para discutir o meio ambiente. O que decidiram? Nada. Ao contrário, os problemas do meio ambiente só se agravaram por essa agressão que o capital, na crise, faz sobre os bens da natureza. E isso está gerando contradições. Não? Bem, e aqui no Brasil, nós estamos vivendo também um período histórico de um aprofundamento de uma crise econômica, que se evidenciou também desde 2008, aí o Lula segurou no tranco, pegando 100 bilhões do superávit primário, em vez de botar em juros, botou no BNDES para financiar projetos industriais, então segurou a economia. Mas quando foi 2013,
estourou. Tá? E nós estamos vivendo uma crise econômica profunda. E esses planinhos de governo, isso aí é fantasia. Eles não sabem do que está acontecendo. Nós estamos vivendo uma crise social grave, que a mídia esconde. Todos os problemas sociais da nossa sociedade se agravaram. Desde a falta de moradia, o nosso déficit habitacional, companheiros, é 3.700.000 casas por ano. Só com os caras que casam. Sem contar o que está acumulado. Bom, o programa Minha Casa Minha Dilma construiu 3.700.000 casas em 7 anos. Então nós não podemos se vangloriar. O programa era bom no sentido do seu formato. Foi o primeiro programa que subsidiava a casa popular. 90% era subsidiado pela mais-valia social. Então, o formato do programa era bom. Porém, o seu alcance foi pífio. E por isso que os movimentos pela moradia ressurgiram com certa força. Nós temos um problema com a juventude. O Enem tem 8 milhões de inscritos para disputar 1.600.000 vagas. E o que nós vamos dizer para os 6 milhões e 500 que sobram? Vai fazer o Pronatec? Vai procurar emprego no McDonald's? A juventude quer entrar na universidade e tem o direito. E é uma necessidade, não só de ascensão social, é uma necessidade de realização humana. Hoje, com esse mundo internetico aí, todo mundo conectado, qual é o jovem que não quer entrar na universidade? Todos querem entrar. E aí está uma crise social latente, que nós da esquerda, inclusive, não tivemos capacidade de organizar essa juventude, para eles ocuparem as universidades, que é disso que se trata. Tá? E nós temos uma crise política, que não tem nada a ver com a Lava Jato e com a corrupção, que é uma crise de dicotomia entre a vontade popular e os eleitos, que se revelou agora de novo na eleição municipal, em todas as capitais. Somado à abstenção, brancos e nulos, ganha do vencedor. Ou seja, a maioria não quer o que venceu. Não? Mas ela não se expressa, porque ela preferiu se abster, ou votar branco, ou votar nulo. Mas isso gera uma dicotomia de poder. Ou seja, essa forma, esse sistema eleitoral está falido. Ele não consegue mais extravasar a vontade popular. E cria uma dicotomia, que quem administra o Estado não tem mais a legalidade que a burguesia pensou lá na Revolução Francesa. Esse é o papel do Estado. É dar legitimidade ao conflito, para que não haja uma guerra civil. E esse sistema eleitoral não consegue mais apaziguar isso. Como isso vai se acumulando ao longo do tempo, ninguém sabe. Mas que está instalada uma puta crise política, disso vocês não tenham dúvida. Não? E nós temos uma crise ambiental, que a própria esquerda não tem acúmulo teórico sobre isso. Nós não soubemos aprofundar o debate. Um pouco agora o Papa Francisco está nos chamando a atenção, Leonardo Boff, Michel Louvi e alguns poucos intelectuais de esquerda têm refletido sobre o meio ambiente. Mas a situação de desequilíbrio climático e do meio ambiente no mundo é trágica. Há muitas regiões do mundo que já não tem água potável. Tá? E aqui no Brasil, da mesma forma, nós assistimos o que aconteceu nessa cidade. Assistimos o crime lá de Mariana, né? Que foi o resultado da agressão do capital sobre os bens da natureza. Bem, então esse é o cenário, ou seja, nós estamos num período histórico grave, que inclusive na história do Brasil, que a gente estuda e alguns vivemos, só aconteceu na década de 30, depois na década de 60 e mais recentemente na década de 80. Todas as crises que nós vivemos naquele período, com essa gravidade, elas demoraram 10 anos. Até que alguma força social, pela direita ou pela esquerda, juntasse força suficiente para debater um novo projeto que represente saída para o país. Por isso que esse planinho do Temer não tem nada a ver com um projeto para enfrentar a crise. Isso aí é um bando de lumpen que resolveu puxar os sacos americanos para tirar as empresas do prejuízo a curto prazo. E essa é uma contradição que eles têm. Bem, então o segundo tópico
diante desse contexto tão grave, nós enfrentamos esse golpe institucional que foi articulado pelo Congresso, pela mídia e pelo Poder Judiciário. Então, o seu modus operandi é que nos pegou de surpresa, embora eles já tinham ensaiado em Honduras e Paraguai. Mas nós não se damos conta de que era um projeto piloto. E eles esperavam, diante desse cenário de crise, ganhar as eleições de 14, para que as eleições de 14 dessem legitimidade para a burguesia brasileira reaplicar o plano neoliberal. Mas eles perderam até a viagem a Belo Horizonte, né? Que já estavam indo lá tudo comemorar com a ESO. E a partir da derrota que eles tiveram, eles passaram a conspirar abertamente, que agora fica publicitado, né? Nas mansões do Lago Sul, nas mansões de Morumbi, né? Com setores que estavam no governo Dilma. Então essa conspiração, ela foi se acumulando, foi articulando as vários grupos do campo deles, até que se criou aquele momento especial de unidade entre eles, que foi a possibilidade do Cunha ir preso. Então ele tomou a iniciativa e foi para a ofensiva e aceitou o pedido de impeachment lá em dezembro do ano passado. Evidentemente que depois a consolidação do impeachment demonstrou que o time deles ganhou de 7-1, porque o nosso time também estava muito ruim. Tá? Então, a derrota tem causas também em erros que nós cometemos. O governo Dilma, do segundo mandato, foi um desastre. Todos nós, à Frente do Brasil Popular, que nos envolvemos intensamente com reuniões quase semanais, indo e vindo a Brasília, nos dois palácios, todos nós, os movimentos populares, voltávamos de Brasília convencidos. Esse governo não podia dar certo. De tanta gente ruim que cercava ela. Gente sem visão política, sem noção. Você está reclamando dos clássicos. Se metade da turma que estava ao redor da Dilma tivesse lido alguma vez Marx, não teriam cometido metade dos erros. As duas leis que agora estão nos perseguindo, a lei do terrorismo e a lei da organização criminosa, da qual tem companheiros presos do MST, foram feitas pelo governo Dilma. E nós debatemos para não votar. Queimaram. Esse projeto da partilha foi negociado com o Serra e a Dilma no Senado. Agora nós estamos chorando que entregar para os americanos. Mas nós construímos uma ponte para entregar para os americanos. Então, a médio prazo, nós temos que fazer uma avaliação autocrítica e os responsáveis assumirem as suas cagadas. Para não posar aí agora também como vítimas. A dona Dilma pode ter sido vítima e nós tivemos uma derrota política. Mas tem um bando de salafrário pintado de esquerda que não merece utilizar esse título e deveriam ir trabalhar para sobreviver, parar de encher o saco nos movimentos, nos partidos e no governo. Algum dia nós vamos acertar contas com alguns deles. Porém, a nossa vantagem de ser cristão e marxista é que nós temos o direito de ir para o inferno. E lá no inferno está liberado, vale tudo. Então eu já disse, quando eu morrer me bota um garfo daqueles que nós usávamos no interior, que eu sei que tem um monte de gente que vai para o inferno, então lá nós vamos acertar as contas. Já que aqui é difícil fazer luta interna, né? Que às vezes se rebota contra nós mesmos, de fato, não é o nosso objetivo principal. Nosso objetivo principal, nossos inimigos principais é a burguesia, os Estados Unidos, é o Império. Então não vamos perder tempo com esses calhordas. Mas que eles existem. E estavam nas nossas trincheiras. Bem, sigo. Já desopilei o fígado, calma. Do ponto de vista analítico, no entanto, eu acho que a lição principal que a derrota política que sofremos nos trouxe é que ela foi também uma derrota daquela estratégia de acumular força só pela via institucional. Eu não sei aonde o PT aprendeu isso, porque não está em nenhum manual, não está nem nos princípios programáticos do PT. Toda a concepção da esquerda brasileira pós-golpe era de que nós tínhamos que ir construindo força nos vários espaços.
nos movimentos, no movimento sindical, nas igrejas, nas rádios, no meio de comunicação e nos espaços institucionais. E de uma hora para outra nós esquecemos tudo e só eleição, 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 eleição. Bom, então quando tu perde a eleição, perdeu. Então, o que houve foi uma derrota daquele tipo de estratégia, de achar que só acumularia pela via institucional. Segunda derrota que nós tivemos, aí é uma derrota da tática de, durante todo o tempo, pregar a conciliação de classes e construir essas alianças com classes antagônicas. Essa famosa frase que o próprio Lula adotou durante os seus 2 mandatos é um governo para todos. Como para todos? A sociedade brasileira, formada por classes sociais antagônicas, não dá certo esse negócio de ser para todos. Tem que escolher. Tá? Bem, então, essas 2 autocríticas, do ponto de vista estratégico e tático, eu acho que ainda não estão amadurecidas para nós fazermos de uma forma reflexiva, não ressentida, e tirar lições que nos ajudem a avançar para frente. Sim, o terceiro tópico que eu queria falar é os planos da burguesia. Está cada vez mais evidente, e talvez pelo viés economês de minha formação, mas eles mesmos têm dito, e o próprio Temer disse agora nas Nações Unidas, o principal objetivo do golpe não eram os erros da Dilma. O principal objetivo do golpe é que, numa situação de crise, a burguesia, para recompor a sua taxa de lucro e o processo de acumulação, ela tem que ter controle absoluto do executivo para aplicar um plano neoliberal. Neoliberal como rótulo da vontade dos capitalistas, que agora são hegemonizados pelo capital financeiro e pelas corporações internacionais. Então, o capital financeiro e as corporações internacionais precisavam ter hegemonia absoluta no Congresso, no Executivo, no Judiciário e na mídia para aplicar um plano de recuperação da taxa de lucro que vai ser jogado sobre as costas da classe trabalhadora. Eles não têm outro meio de recuperar a taxa de lucro senão aumentar a exploração. E é isso que está em curso nas medidas que nós estamos comentando. Eles precisam aumentar a exploração dos trabalhadores. Vão fazer isso tirando direito, diminuindo os salários e, sobretudo, pelo desemprego, porque o desemprego é uma derrota da classe. Você perde, nós já estamos com 12 milhões de desempregados. É um contingente que está fora da luta de classe, ele está excluído. E assusta os que estão empregados. Ou seja, o desemprego é uma maneira política de tudo derrotar a classe que ainda trabalha, se caga de medo de fazer manifestação, de fazer abaixo-assinado, tá? Porque é da natureza humana. Segundo, o objetivo do plano deles, eles precisam se apropriar dos recursos naturais. Não quero ser pedante, porque todo mundo aqui é macaca velha que já estou vendo. Vai estar lá na Rosa Luxemburgo, está lá no Marx. Uma pena que a juventude não quer mais estudar, né? Mas algum dia vão aprender. Nos períodos de crise, a renda extraordinária que os recursos naturais proporcionam à burguesia é uma das saídas para a crise. Porque os bens da natureza, eles têm uma diferença muito grande entre o seu valor real, tempo de trabalho necessário para extraí-los da natureza, e o preço de mercado que eles adquirem por serem mercadorias excepcionais, como é o caso dos minérios, do petróleo, da água. Vocês conseguem imaginar? A Nestlé hoje, a sua maior taxa de lucro é vendendo água. Porque a água não tem valor nenhum, ela é um bem da natureza. O que custa para a Nestlé a água é o custo da embalagem. Então, a embalagem de plástico aí custa 10 centavos, eles te revendem a água a R$3. Aonde que ele teria uma taxa de lucro extraordinário tão grande como essa? Em nenhuma parte. Nem na escravidão a taxa de lucro sobre a classe trabalhadora era tão grande. Tá? Então, os bens da natureza é uma fonte para eles saírem da crise rapidamente. E por isso que eles vieram com toda a ganância sobre o petróleo, sobre a água, sobre a mineração. Tá? Para alguns deles, né, as corporações, se apropriarem dessa riqueza, privatizarem. E aí, com a renda extraordinária, saírem. Também eles vão tentar privatizar as empresas estatais lucrativas, já está
público e notório. Tá? Vocês imaginam, por exemplo, está um pouco relacionado conosco, a Itaipu. A Itaipu, em 21, termina todo o plano de pagamento de dívidas dela e todo o processo de depreciação. Então, agora, a Itaipu, a partir de 21, vai ser uma fábrica de dinheiro, porque os funcionários dela devem ser uns 15 engenheiros, que só mexem lá nos computadores. Esse é o custo da Itaipu. A água é de graça e as instalações, as turbinas já foram pagas. Então vai ser um lucro extraordinário fantástico. A burguesia quer isso. Pegar Itaipu, pegar outras grandes empresas de lucros extraordinários. Tá? E por isso eles têm que se preparar, porque eles não vão botar Itaipu a ser privatizado só lá em 21. Eles vão preparando o terreno desde agora. Tá? Bem, e do ponto de vista internacional, o objetivo deles é, também explícito, reposicionar a nossa economia subordinando aos interesses da economia dos Estados Unidos. Mas mais do que subter aos interesses, que parece um negócio maniqueísta, readequando a nossa matriz produtiva como se fosse uma integração subordinada às empresas dos Estados Unidos. Então agora eu acho que volta a ser útil a nossa teoria da dependência dos nossos queridos Rui Maurino, Teotônio dos Santos, etc. Porque eles aqui do ponto de vista marxista nos explicaram qual era a lógica que as empresas brasileiras fazem, e que inclusive esse termo subimperialismo é mal utilizado. A turma fica repetindo sem estudar, né? Subimperialismo não é que as empresas brasileiras vão explorar os vizinhos. Subimperialismo é que as nossas empresas passam a ser subordinadas ao imperialismo e fazem o jogo de complementar a acumulação que o capital internacional precisa via as suas empresas. E o último, e para isso, então, de readequar a nossa economia à subordinação da economia americana, é que eles vão precisar destruir aqueles outros mecanismos construídos pelos governos progressistas da América Latina, como o CELAC, Mercosul, Unasul, Banco do Sul. Tudo isso vai para o beleléu. Já começou, né? O Mercosul está praticamente inviabilizado. Tem companheiros que têm mandato, como o deputado Rosinha, que está lá em Montevidéu. Ele disse, isso aqui virou uma tapera velha, ou seja, já não funciona secretarias, não tem mais reunião, acabou. O Mercosul, do ponto de vista organizativo, já acabou. Tá? Bem, e o último objetivo deles ainda na política, para poder consolidar esse plano neoliberal, porque eles sabem que é contraditório e traz prejuízos eleitorais, é que eles têm que viabilizar a candidatura do Lula. Tá? E pelo que tudo leva a crer, com essa hegemonia que eles criaram, Congresso, Poder Judiciário, República de Curitiba e a mídia, eles vão conseguir. Tá? Então, ontem nós fizemos uma reunião, inclusive, mais da área de direitos humanos, e vários juristas que estiveram conosco foram muito contundentes. Isso já é falas contadas. Estão só discutindo se prendem ou não o Lula. Mas que eles vão inviabilizar pela ficha suja a candidatura, isso não tem a menor. E isso pode nos levar, inclusive, a uma situação, uma contradição muito grande, que depois podemos debater. Eu acho que aí nós teríamos que ir para a desobediência civil, e tomara que não digo isso, mas se eles inviabilizarem a candidatura do Lula, eu acho que nós temos que registrá-la como protesto. Tá? E fazer algum outro tipo de campanha que deslegitime as eleições de 18. Tá? Como foi feito, aliás, em 66. Então, né? Nós temos que ir para a ofensiva e não ficar perdendo nosso candidato e simplesmente aceitar o Ciro Gomes como alternativa. Tá? Eu acho que o Ciro Gomes tem lá as suas qualidades, mas se ele só for candidato que o Lula tem viabilizado, isso eu acho que exige uma posição mais contundente das forças de esquerda e dos movimentos populares. Bem, por último, esse relógio não para? Não. Está quebrado. Tenho dois tópicos ainda que queria comentar. Primeiro, a burguesia também tem seus problemas e desafios. Nós não podemos também ser paranoicos. Perdemos, concordo contigo, um novo ciclo, agora 20 anos, uma nova geração. Que é isso, companheiro?
A luta de classe é dinâmica, todos os dias tem novos jogos. É igual no Corinthians, está mal esse ano, então ano que vem você foi. Agora só 20 anos. Até construir outro Itaquerão, que é isso? Próximo campeonato é vida nova, treinador novo, jogador novo, vamos lá, né? Então a luta de classe é muito dinâmica, é uma burrice da nossa parte, vestir a carapuça e perdendo, e agora vamos para casa. Né? Podemos perder uma partida que foi grave, né? Foi 7-1, mas vamos levantar a cabeça. Até porque, então, a burguesia, o time da Alemanha, eles têm seus problemas, não significa que eles vão remar assim, com essa hegemonia que eles têm. O primeiro problema que eles têm, o governo Temer não se legitimou. 3 dias depois do impeachment, a gurizada foi aqui na Paulista, botaram 100 mil, acabou o governo Temer. Foi lá para G20, foi escrachado. O jornalista chinesinho não sabia que o nome dele era Michel, achou que fosse fora, né? Chamou de senhor fora Temer. A gente atribui isso às dificuldades do mandarim. Mas um presidente que vai numa reunião do G20 e encontra tempo para ir comprar sapato em shopping, é porque não tinha o que fazer na reunião, né? Então ele mesmo deu a dica de que está isolado. E mesmo agora nas eleições. A burguesia ficou dizendo que o derrotado foi o PT e o Haddad. E o Temer, e o PMDB, e o Serra. Eles ganharam as eleições? Aonde? Aonde eles ganharam? No Rio de Janeiro? Mesmo lá em Porto Alegre, onde o PMDB está em primeira, em aliança com o PDT e com algumas forças de esquerda. Não é uma candidatura Temer, lá em Porto Alegre. Digo isso porque conheço. Bom, o plano neoliberal, como a companheira disse, não é um plano de Estado, não é um plano nacional, não é um plano sequer para tirar a crise. Se esse plano neoliberal desse certo, o Levi já tinha tirado. É só a continuidade do projeto do Levi que nos aprofundou e tirou o apoio popular da Dilma, que ela tinha se eleito em 54%, em 3 meses ela baixou para 8%. Esqueceram isso? Por quê? Por causa da política econômica neoliberal do Levi, que nós dissemos para ela, isso aí era cova, minha filha. Não, dissemos a ela em público, um ato que nós fizemos no assentamento lá no Rio Grande do Sul. Não era ficar fazendo crítica por fora, é para fazer debate das ideias do país. Então esse projeto deles está longe de ser o que foi o projeto do Getúlio para sair em 35, do que foi da própria ditadura em 64, que tinha um projeto nacional, e do que foi o projeto do Fernando Henrique, que governou 10 anos. Então, isso aí é tempo curto, isso aí vai acelerar as contradições da sociedade. Numa sociedade cada vez mais massiva, né? Nós agora somos 204 milhões de brasileiros. Isso não se brinca, isso aqui, quando se mexer. A direita também está dividida entre ela. Não se iludam. Há 4 blocos aí que disputam entre eles a hegemonia. Tem o poder econômico, claro, que é o mais poderoso, que é representado pelo Meirelles. Tem o grupo lá que eu chamo da lumpenburguesia, que é aqueles dirigentes partidários. Me digam, no ponto de vista de classe, quem o Jucá, o Renan e o Temer representam? Uma lumpenburguesia que se contenta com as migalhas do Estado. Mas eles não dirigem a burguesia brasileira. A burguesia brasileira, nos jantares, dá risada deles. Quanto que nós temos que pagar de propina essa semana para esses lumpen? Então, mas eles têm um poder lá no Congresso agora. Mas é contraditório com o poder econômico. Tem o poder da Globo, que também funciona em carreira própria, e o poder lá, representado pela República de Curitiba, que junta Ministério Público, juiz, que age também por interesses próprios. Então essas forças não têm unidade. Se tivesse unidade, já tinham preso o Lula. Então, ninguém sabe o que vai dar nas contradições deles. Eles vão prender o Renan também ou não? Vão prender a turma do PP? Ou só vai ficar com a turma do PT? Então, eles têm contradições.
para eles construir uma hegemonia entre eles. Daí vem as avaliações que circulam entre nós, nos movimentos populares, que esse governo pode virar uma espécie de governo Sarney, lembra os últimos anos do Sarney, que é aquela esculhambação que ninguém respeita, uma crise política permanente, pode ser isso. Ou a burguesia pode se assustar e a partir de janeiro e fevereiro pensar seriamente em trocar o Temer. Para isso a gente já lê no Valor os candidatos que estão postos. Meirelles, Jobim, está quieto no canto dele se preparando, daria uma reconfiguração, e o próprio Fernando Henrique vive dizendo: eu estou aqui, já com meu terno branco e a minha insanidade. O que vai nos salvar é que ele já está meio insano, né? Então, bem, por último, em mais 5 minutos, nós temos alguns desafios das forças populares, para nós entender como correlação de força. De curto prazo, no campo das forças populares, nós temos que manter esse trabalho permanente de deslegitimar o governo, de fora Temer, de direita já, nenhum direito a menos, que é um trabalho de agitação permanente. E, ao mesmo tempo, nós temos que fazer um esforço de motivar, por mil e uma forma, o reascenso do movimento de massa. O que pode nos salvar, alterar a correlação de força, só há um caminho, é o reascenso do movimento de massa. Mas isso não é uma vontade das direções. Há muitos fatores da psicologia social, inclusive, para as massas voltarem a tomar iniciativa, como aconteceu em 78 e 79, como aconteceu em todo o período 45 e 64. Então, nós temos que, todo tempo, né, é como ficava tentando acender o isqueiro, para ver se as massas se levantam. Para isso, precisamos estimular as lutas de massa setoriais, porque elas vão dando um caldo. Tá? E agora vamos fazer esse teste. Ontem, as centrais sindicais reunidas decidiram pela greve geral, dia 10 de novembro. Então, todos nós estamos aqui, ó, vamos ter que arregaçar as mangas, parem de fazer reunião entre nós. Vamos chegar entre o povo, nós precisamos parar esse país dia 10 de novembro. Se nós conseguirmos fazer uma boa mobilização e paralisar o país dia 10 de novembro, isso pode criar um novo caldo. Tá? Ou seja, vão ser passos necessários para ir criando um clima de reascenso do movimento de massa. Tá? Assim como nós marcamos, já compartilhando com vocês, dia 11 de novembro, no outro dia da greve, que é sexta-feira, fazer uma jornada nacional de agitação e propaganda contra a criminalização que os setores do Poder Judiciário estão fazendo contra os movimentos populares, as polícias nas manifestações e mesmo contra o Lula. Ó. Então, isso é as nossas missões de curto prazo. De longo prazo, nós temos ou de médio prazo, nós temos um debate aí dentro da esquerda que está lá, pendurado no cabide. Primeiro, qual é a nova estratégia? Essa da via institucional, vamos combinar, vamos derrotar. Então, quem quiser continuar, continue. Não? Então, nós temos que rediscutir qual é a estratégia que acumula força para o processo de mudanças radicais da sociedade. Não? Ninguém está dizendo deixa as eleições de fora, faz parte da vida. Mas só eleições não é uma estratégia que acumula forças. Não? Então, tem um debate aí de estratégia. E mesmo no nosso campo, tem muita gente que diz, a melhor estratégia é Lula 18, para reaplicar o neodesenvolvimentismo, que já foi o que programa. Tá? Então aí vem o segundo ponto. Qual é o programa que pode unificar a esquerda, do ponto de vista de propostas concretas de reformas? Estou falando de revolução, porque revolução vocês sabem como é que é. Falando de reformas para melhorar a vida do povo. Qual é o programa que pode fazer essa transição ao socialismo, se quiser? Não tem. O PT tinha o Programa Democrático Popular de 89 e abandonou ao longo desse período. Então nós temos que reconstruir na esquerda um outro programa que nos dê unidade. E o terceiro dilema que nós temos é uma rearticulação das esquerdas. Bom, a Frente Brasil Popular pode cumprir um papel aí de ficar atento a uma espécie de calendário de mobilizações para enfrentar a burguesia. Mas ela precisa se enraizar mais. Ela não é suficiente para a rearticulação da esquerda.
Tá? Bom, unidade total, nós nunca vamos conseguir, nem na Rússia, nem nas revoluções vitoriosas hoje. Mas nós temos que construir aqui espaços que aglutinem as forças, que pelo menos comunguem com o mesmo programa. E com outras formas, daí a companheira tem razão. Só pela forma partidária atual, nós não vamos sensibilizar a juventude. Né? Não vamos sensibilizar aquela maioria da classe trabalhadora que já não está na fábrica, que já não está em espaços coletivos. Né? Vocês pegam, saiu até esses dias no Estadão do IBGE e com isso termina. Olhem a situação. Na sociedade brasileira, há 166 milhões de pessoas em idade produtiva que poderiam trabalhar. Destes, querem trabalhar ou estão aptos a trabalhar, 104 milhões. Já aí nós perdemos 62 milhões que são o quê? Donas de casa e estudantes. Dos 104 milhões de trabalhadores, então estão procurando emprego e tal, já tem 12 desempregados, já estão fora. Aí sobra 90. Dos 90 que estariam trabalhando, só 34 milhões têm carteira assinada e, portanto, disputam espaços coletivos. O Armando, que está aqui, conhece muito melhor do que eu a situação das classes sociais no Brasil. Então, nota, a rigor, nós temos 34 milhões só de 166 que estariam passíveis de uma organização sindical ou partidária. O resto está aí. A maior categoria de São Paulo, 660 mil trabalhadores, são comerciários, controlados por um sindicato da UGT, que tem de sócios 60 mil. 600 mil comerciários. Aonde eles estão? Dispersos por aí, nas lancherias, no shopping. Onde tem mais é 300 no supermercado. Entendeu? Então essa classe nem se enxerga como classe trabalhadora. Vai lá falar, eu vivo perguntando para as caixas do supermercado, até como exercício, né? O que você quer ser, minha filha? Nenhuma delas disse, eu quero me aposentar como caixa. Não, eu estou fazendo a Uninove, eu quero ser professor, eu quero não sei o quê. Ou seja, a maior categoria de São Paulo não se enxerga como trabalhador comerciário, quer ser outra coisa. A segunda maior categoria, as empregadas domésticas. Essa quer ser ligada à patroa só. Tá? Bem, então vocês notem, nós temos problemas na configuração atual que o capitalismo nos trouxe, que a classe trabalhadora está muito dispersa e nós precisamos construir novos instrumentos políticos que consiga aglutiná-los para um projeto de transformação da sociedade. Muito obrigado, desculpe ter me passado.